Júlio César, pelo PSD, pela liderança. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, senhor presidente, esta casa vai deliberar concessões de privilégios em favor dos ricos do Brasil. Os estados do Sul e Sudeste, que devem 91% do débito de todos os estados do Brasil. E é exatamente nisto que eu contesto esta renegociação. Houve o privilégio quando a União assumiu esse estoque do débito em 97 e 98. Houve privilégio quando concedeu desconto no passado para todos os estados em mais de 200 bilhões. Está havendo privilégio agora, senhor presidente, senhores deputados, na renegociação. O que querem os estados do Sul e do Sudeste? Evidentemente, incluídos os outros, que deve Sul, Sudeste 91, Norte, Nordeste e Centro-Oeste 9. O Nordeste deve menos de 5%. 5%. E dentro do Nordeste, quem mais deve é o estado de Alagoas. Por que eu quero que isto aconteça, mas que tenha uma compensação para aqueles mais excluídos, que são os estados do Nordeste? Nós defendemos, senhor presidente, que o governo que deu 47 bilhões de desconto na renegociação da Prefeitura de São Paulo, que está dando 20 bilhões na renegociação dos estados agora até dezembro, e 30 bilhões até 2018, e que este dinheiro vai todo em privilégio dos estados ricos da Federação Brasileira. O que eu quero em relação ao Nordeste? Sou coordenador da bancada do Nordeste, representamos os interesses, mas eu quero uma compensação, como está pedindo a Prefeitura de São Paulo. Depois de ter esse privilégio de 47 de redução da sua dívida, está pleiteando um empréstimo de 15 bilhões para uma prefeitura. E nós queremos que o governo dê uma concessão para o Nordeste de 14 bilhões de reais. A metade a fundo perdido para equilibrar as contas dos governos dos estados, todas elas desequilibradas pelo esse desequilíbrio das finanças públicas de todos os estados, principalmente os mais pobres. E a outra parte, financiamento, como aconteceu, senhor presidente, em 2009, que a União concedeu 10 bilhões de empréstimo a todos os estados do Brasil, mas que fosse distribuído pelo critério do Fundo de Participação dos Estados brasileiros. Como o Nordeste tem 52% do FPE do Brasil, que seja distribuído por um critério representativo do percentual que nós representamos cada estado do Nordeste da população da região. Eu vejo aqui, e quero concluir, senhor presidente, os privilégios do Sul e Sudeste. Imposto de renda retido na fonte, 58% fica nos estados do Sul e Sudeste. A CID, 51%. O IPI exportação, 80%. O ICMS de todo o Brasil, 77% é arrecadado pelo Sul e Sudeste. O ROIC, 89%. O SUS, que é um programa da saúde que é para os pobres do Brasil, o Sul e Sudeste fica com 55%. E aqui é o desequilíbrio regional. Eu teria outras coisas para falar, senhor presidente, mas o tempo foi dividido aqui, que está me autorizando a continuar. A ProUni, a Bolsa de Estudo do Brasil, 70% fica no Sul e Sudeste. O PRONAF da agricultura, do pequeno agricultor, 70% está no Sul e Sudeste, o PRONAF. E o sistema financeiro, o mais injusto de todos, 72% está no Sul e Sudeste.
além de 70% do sistema financeiro dos bancos oficiais. Por isso, senhor presidente, que nós estamos pedindo, em nome dos governadores do Nordeste, que tenha uma compensação, pelo menos uma parte a fundo perdido. Não queremos tudo a fundo perdido, porque nós conhecemos a situação financeira do governo federal, mas que ele faça uma parte a fundo perdido e a outra parte financiado pelo BNDES, como já aconteceu em 2009 e que foi muito importante naquela época com a queda substancial das receitas do FPE. Dizendo isso, senhor presidente, eu espero a sensibilidade do governo federal, com quem eu estive quinta-feira, levei esta conta, e que ele se sensibilize e volte aqui, dê uma condição de compensar esse estados mais pobres da federação, que é o Nordeste, ao lado do Centro-Oeste e ao lado do Norte. Dizendo isso, senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, na certeza de que os pobres do Brasil se contentam com pouco e os ricos só com muito. Mas desta vez nós vamos lutar para que tenha uma compensação em favor dos governadores do estado que eu pertenço, o Nordeste brasileiro.